Olha eu aqui mais uma vez. Vamos dar início à nova série, do jeito que nós tínhamos combinado, né? Essa nova série se chama Quem, Quando e o Quê. E ela vai trazer um pouco, em pequenos vídeos, a história, as concepções, de uma forma bem enxuta, os grandes educadores, pensadores, teóricos que nos ajudaram na constituição da concepção de infância, de concepção de desenvolvimento infantil, para nos ajudar e criar um arcabouço mais aprofundado para podermos discutir de forma mais assertiva as concepções que nós vamos abordar nos próximos vídeos. A primeira grande teórica que nós vamos falar no vídeo de hoje é Maria Montessori. Maria Montessori nasceu em 1807 na Itália e graduou-se em medicina, sendo a primeira mulher na Itália a graduar-se e a segunda em toda a Europa. Ela se dedicou à psiquiatria, mas mesmo com toda essa formação e com toda essa dedicação, ela acabou se direcionando para a educação porque ela sofria muito machismo e sofria muita pressão dessa sociedade machista. Então, exatamente por isso, ela acaba focando a atuação dela com crianças, porque esse foi um campo sempre muito mais permitido da atuação da mulher. Para além disso, a gente não pode esquecer que Maria Montessori vivia numa Itália que naquela época já era e muito conservadora. Hoje nós temos muitos avanços, muitas melhoras, mas naquela época era uma Itália extremamente conservadora. E para ela poder cursar a medicina, ela já teve que enfrentar a própria família. Então, olha o quão aguerrida é essa mulher. Quando ela começa a se aproximar das crianças, e a princípio ela vai no campo da psiquiatria para se aproximar dessa criança, ela começa a se interessar muito no trabalho com as crianças com deficiência física ou aquelas crianças que tinham algum déficit cognitivo, que a gente entende pelos estudos que eram as crianças que eram rejeitadas pela escola. Maria Montessori inicia esse trabalho de forma muito assertiva. Ela cria métodos de ensino e recursos didáticos que auxiliam nesse aprendizado. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que nas avaliações que as crianças são submetidas, percebe-se que as crianças que começaram a trabalhar e atuar e aprender através dos métodos criados por Montessori têm respostas muito mais significativas que as crianças que não foram expostas a esse método. A partir daí, ela entende a importância de expandir esse método para toda a educação de um modo geral. Ela sempre acreditou que as crianças eram capazes de produzir os seus próprios aprendizados. Seu intelecto, é uma coisa que Montessori frisa muito, que o intelecto da criança ele vai se manifestar de forma autônoma. Mas a gente tem que sempre considerar o tempo de cada criança. Então, autonomia, independência e individualidade é algo que é muito respeitado nos estudos dos acertos de Montessori. Conforme ela vai pesquisando, ela percebe a importância da observação das crianças. E aqui, queridos, é algo que é muito importante que se diga. Montessori, no século XIX, ressalta a importância dos registros durante a observação das crianças. Através dessas observações, ela entende que os pequenos davam mais atenção a atividades práticas e se dedicavam de forma mais assertiva a materiais que eles pudessem modelar, encaixar, construir. Com isso, com essa percepção, ela começa a criar materiais diversificados, que em um primeiro momento chamam a atenção pela beleza, porque são materiais muito bonitos. Mas, para além disso, são materiais educativos por princípio. O material em si mostra para a criança se aquela atividade que ela está fazendo está da forma mais correta ou da forma mais certa, através de encaixes, montagens, possibilidades, como alguns exemplos que vocês podem ver aqui. São os indicativos do próprio material que vão mostrar se a criança está certa ou errada. E não é um professor que vai falar isso para a criança. A criança vai perceber isso através da manipulação com o material. O professor está ali, o educador vai estar ali sempre para auxiliar quando a criança pedir algum tipo de auxílio.
Os grandes aportes teóricos da Montessori sempre foi uma mulher muito estudiosa, foi Rousseau e Pestalozzi. Tem, óbvio, outros grandes teóricos a qual ela se aporta, mas Rousseau e Pestalozzi são muito referência nas escritas e nos estudos da Montessori. E quando ela começa a constituir as concepções dela de desenvolvimento infantil, a gente percebe uma aproximação significativa da concepção humanista, né? Essa concepção humanista moderna, bem próximo e bem parecido com Piaget e algumas coisas com Freud. Porque ela, na verdade, como Piaget, Vygotsky e Vallon, ela também é uma interacionista. Os principais pilares montessorianos são criança equilibrada, adultos preparados, educação como ciência e ambiente organizado. A criança equilibrada é aquela que tem independência biofísica, intelectual, social, psicológica e aprimora a sua percepção na integração total com o ambiente, com as outras pessoas, e ela sempre fala de uma forma muito holística, né? Com o universo. O que é o adulto preparado? Bom, eu acho que essa concepção de adulto preparado, de uma forma muito assertiva, a gente representa quando a gente lê um trecho da própria fala da Maria Montessori no livro A Criança. Então, ela fala o seguinte: o adulto não tem compreendido a criança e o adolescente. Em consequência, trava com eles uma luta perene. O remédio não consiste em fazer o adulto aprender alguma coisa ou interagir com uma cultura diferente. É preciso partir de uma base diferente. É necessário que o adulto encontre em si mesmo o erro ignorado e que o impede de ver a criança. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Aqui é um convite para mudanças de concepção. Porque nesta fala, Montessori deixa muito certo que não adianta mascararmos, agirmos de forma mandatária sobre a concepção das pessoas ou de nós mesmos. Nós temos que entender e mudar concepções para poder realmente acreditar no potencial dessa criança. Que é o que nós no canal já dissemos várias vezes para vocês. A concepção de criança potente é o primeiro passo para a prática assertiva quando falamos de infâncias. Então, aqui fica esse convite para essa reflexão com relação à potência das crianças. Educação como ciência, que é outra coisa que Montessori versa muito. Educação como ciência é aquela que permite as hipóteses, as construções e as buscas. O passo inicial a se dar é na direção dessa busca, é aprender a confiar nas crianças, confiar principalmente que ela vai se desenvolver adequadamente pelo trabalho com as próprias mãos. Montessori vai versar muito sobre isso, sobre independência e sobre autonomia, independência, autonomia e concepção de diversidade, né? De ser humano único e trabalho voltado que considere essa diversidade. Quando a gente fala de ambiente educativo, eu acho também muito necessário a gente ler na íntegra um trecho da fala da Montessori no livro Mente Absorvente. Então, a gente pode falar do seguinte: a criança tem uma relação com o seu ambiente que é diferente da nossa. A criança absorve. As coisas que ela vê não são só lembradas, elas formam parte da alma da criança. Ela encarna em si tudo que seus olhos veem e que seus ouvidos escutam. Então, olha o quão necessário é a preparação desse ambiente. Quando a gente fala de ambiente, aqui é muito importante que fique claro, gente, que quando Montessori convida essa organização de ambiente, ela vem também na contramão de algumas coisas que a gente vê hoje nas escolas das infâncias, que são as mesas e as carteiras. Montessori trabalha com tapetes e materiais dispostos, materiais variados dispostos, materiais que trabalham muito questões sensoriais, materiais que trabalham muito questões de encaixe e que convidam a criança à construção desse aprendizado de forma autônoma.
Hoje é difícil encontrar no Brasil uma escola fiel aos princípios prescritos lá atrás por Montessori, devido às novas influências, às novas convicções. Mas ela é bastante difundida pela educação, pois ela trouxe ganhos significativos em sua obra em nossas concepções de infância. Para conhecer mais sobre essa grande teórica, que escreveu vários livros, mas dentre todos eles, a gente acredita que o mais legal para ser indicado é a pedagogia científica, porque ela vem trazer um pouco de tudo que foi apresentado aqui, mas de forma muito enxuta e resumida, que era o nosso combinado. Para fechar essa apresentação, esse convite à pesquisa, ao conhecimento, à assimilação dessa educadora, a gente termina com uma frase. E vocês vão perceber como essa frase casa muito com a criança potente que nós, do canal Estudos e Infâncias, defendemos. Nunca ajude uma criança com uma tarefa que ela sente que ela pode ter sucesso. E isso vai desde os pequenininhos. É muito importante que a gente acredite no potencial das nossas crianças. E a gente só vai conseguir colocar isso em prática, como o Montessori fala de forma muito assertiva, o dia que nós entendermos o potencial das crianças e nós reconhecermos esse potencial e nós mudarmos nossa concepção. Gente, esse é o nosso primeiro vídeo pocket. A gente continua pedindo para vocês se inscrevam no canal, compartilhem, apertem o sininho, vão lá na rede social, conta pra gente no Instagram, no Facebook, o que vocês acharam, porque é partindo do indicativo de vocês que a gente vai construir os próximos materiais. Um abraço super carinhoso, beijinho, tchau!